Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de Ética e Cidadania. Hoje, como falei na aula passada, vou tratar de um assunto que infelizmente está muito presente na nossa sociedade atual, que são os preconceitos. Existem muitos tipos de preconceitos, mas hoje vamos tratar de um que provavelmente é um dos mais antigos e mais duradouros nas sociedades, que é a misoginia. Como sempre, o primeiro passo é entender o significado da palavra. O que é misoginia? Essa palavra vem dos termos gregos misio, que significa ódio, e gine, que significa mulheres. Portanto, o termo misoginia exprime sentimentos de aversão, repulsa ou desprezo pelas mulheres e valores femininos. Então, misoginia é o mesmo que machismo? E sexismo? Essas expressões querem dizer a mesma coisa? Não é bem assim. Vamos ver o que significa machismo e sexismo. O machismo ocorre quando esses sentimentos são colocados em prática, através de comportamentos agressivos e depreciativos em relação às mulheres. Ele visa manter as desigualdades entre os gêneros, colocando os homens em posição de superioridade em relação às mulheres. Vale lembrar que mulheres também podem ser machistas. Já o sexismo é o conjunto de atitudes discriminatórias e de objetificação sexual da mulher, que buscam estabelecer o papel social que cada gênero deve exercer na sociedade. Para isso, são utilizados estereótipos de como falar, agir, pensar e vestir. Alguns exemplos são bem comuns, como meninos vestem azul e meninas vestem rosa, ou meninos brincam de bola e meninas brincam de casinha. Essa diferenciação entre os gêneros e essa superioridade entre o gênero masculino e o feminino já nos acompanha desde a antiguidade. Já no primeiro livro do Antigo Testamento da Bíblia, o Gênesis, está escrito que Deus criou o homem sua imagem e semelhança e que a mulher foi criada a partir de sua costela, ou seja, ela já é colocada numa posição de inferioridade em relação ao homem. Também ela é acusada como a responsável pelo pecado original, já que ela é que influencia Adão a comer a maçã. Então, vemos que esse preconceito já vem de muito e muito tempo atrás. Porém, temos que nos lembrar que a Bíblia foi escrita por homens, e homens que viviam numa sociedade patriarcal e machista. E por isso, eles queriam que continuassem os valores que eram importantes na época. Se fizermos uma breve análise da história da nossa civilização ocidental, podemos ver que as bases econômicas, políticas e sociais que a nossa sociedade segue até hoje vieram da Grécia Antiga, que era uma sociedade patriarcal onde a mulher ocupava um papel secundário. A sociedade grega era baseada num sistema familiar, onde a máxima autoridade era concedida ao pater, patriarca da família, que ao falecer tinha seus poderes político, social, religioso e econômico transmitidos ao filho mais velho. Até um dos mais célebres pensadores gregos, Aristóteles, definia as mulheres como homens imperfeitos. E a lista de pensadores misóginos não termina por aí. Hobbes, Descartes, Hegel, Rousseau, Nietzsche e até Freud contribuíram com ideias que ajudavam a colocar a mulher num papel de inferioridade e até estimulavam a repulsa pelas mulheres. E como esses preconceitos acabam afetando a vida de todos nós, homens e mulheres? Na verdade, eles acabam estimulando comportamentos estereotipados, como é esperado dos homens, comportamentos e mostras de virilidade, assim como das mulheres é esperado uma subserviência, um comportamento de servir ao homem. E quando esses comportamentos não são seguidos, isso pode gerar violência, que vão numa escala ascendente de agressividade. Às vezes começa numa ofensa verbal, numa piada depreciativa, depois passa para um assédio, para uma agressão, aí pode chegar a casos de estupro e, finalmente, de feminicídio. Os primeiros registros do termo feminicide, em inglês, surgiram no século XIX, mas foi durante as lutas femininas da década de 70 que o termo ganhou maior circulação,
quando foi usado pela autora feminista Diana E.H. Russell. O termo feminicídio aparece no nosso Código Penal em 2015, como uma das formas de homicídio qualificado. Porém, não é qualquer assassinato de mulher que é considerado feminicídio. O feminicídio só acontece quando a mulher é assassinada pelas razões da condição feminina, ou seja, quando ela é assassinada simplesmente pelo fato dela ser mulher. Normalmente esse crime é cometido por homens, mas pode também ser cometido por mulheres. Esse pensamento misógino tem graves consequências para a sociedade como um todo, já que leva à banalização da violência contra a mulher e acaba afetando todas as partes da sua vida, tanto a parte social como psicológica, econômica e até política. Muitas vezes, nós, homens e mulheres, temos comportamentos machistas, temos expressões machistas, porque aprendemos, porque faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade. Então, a consciência disso é o primeiro passo para a gente lutar contra esse tipo de preconceito. Muitas vezes também vemos mulheres em posição de subserviência, não por escolha própria, mas porque às vezes elas estão se protegendo, estão até fugindo de algum tipo de violência. Agora gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo que trata do tema da violência contra a mulher. Qual o seu nome? Samuel, Caio, Otto, Pietro, Henrique, Pedro Guilherme. Quantos anos você tem? 7, 10, 6, 8, 10, 8. O que você quer ser quando crescer? Engenheiro robótico. Policial, que nem meu pai. Um jogador de futebol. Bombeiro. Jogador de futebol. Cirurgião. Por quê? Não sei. Eu gosto de ficar muito brincando de futebol. Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com o papai. Eu acho legal quando eles apagam fogo. Porque salva a vida de pessoas. Porque eu gosto de inventar as coisas. Agora eu vou te apresentar a Raquel. Ela sai do nada. O que você acha bonito nela? O vestido. O cabelo. A cor dos olhos. O sapato. Mas o rosto. Faz um carinho nela. Agora, dá um tapa na Raquel. Tapa? Um tapa forte. Um tapa. Não. Não? Não. E por que não? Porque não pode. Quem bate mulher é covarde. Eu acho isso feio. Quando você fica batendo mulher, não presta. Não, nenhuma garota merece. Porque eu não gosto de bater nos outros. Acho que esse vídeo foi muito feliz porque ele mostra que nós não nascemos machistas, nem misóginos, muito menos sexistas. Isso é um comportamento que foi aprendido. E da mesma forma que ele foi aprendido, ele pode ser modificado. E para enfrentar a violência de gênero, a legislação brasileira colocou no seu Código Penal algumas leis de proteção às mulheres. Vamos conhecê-las? Em 1982, criação do Conselho Estadual da Condição Feminina, em São Paulo. Em 85, a primeira Delegacia Especializada da Mulher. Em 2006, a Lei Maria da Penha, que aumentou o rigor nas punições em crimes contra a mulher. Em 2009, é alterado o Código Penal para crimes contra a dignidade sexual, o que unificou o estupro e o atentado violento ao pudor com a aplicação de uma única pena. Em 2015, é instaurada a Lei do Feminicídio e em 2018 é sancionada a lei que trata dos crimes de importunação sexual, assim como tornou crime a divulgação de cenas de estupro, nudez, sexo, pornografia, sem o consentimento da outra parte envolvida. Ainda que essas leis sejam importantes, é importante também que se faça um trabalho de desconstrução do papel social da mulher na sociedade. É importante a aplicação de programas socioeducativos para realmente
mudar a mentalidade das pessoas e que elas passem a não achar mais natural uma hierarquia entre os gêneros. Enquanto houverem homens que acreditarem que a mulher é sua propriedade ou que é uma cidadã de segunda classe, nós nunca iremos alcançar uma sociedade verdadeiramente igualitária. E é justamente a luta por esses direitos igualitários e pela mudança de pensamento da sociedade que as lutas feministas vêm acontecendo desde o final do século XIX. O movimento feminista passou por 3 diferentes momentos. O primeiro foi marcado pelas reivindicações por direitos democráticos, incluindo o direito ao voto, divórcio, educação e trabalho. Nesta luta, destaca-se o movimento sufragista, que eram as mulheres que lutavam pelo voto feminino, iniciado na Inglaterra em 1867 e reforçado nos Estados Unidos em 1869. Já no Brasil, esse movimento ganhou força no início do século XX. Na década de 60, o segundo momento foi marcado pela liberação sexual e a luta contra os estereótipos femininos e a ditadura da beleza. A luta sindical dos anos 70 marcou o início do terceiro momento. No Brasil, emergiram organizações que passaram a incluir na pauta a construção de creches para os filhos das trabalhadoras, igualdade salarial, entre outros direitos, assim como as discussões sobre igualdade de gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. As lutas feministas continuam até os dias de hoje e ainda se subdividem, pedindo direitos específicos para determinados grupos, como, por exemplo, o feminismo negro e o feminismo islâmico. E é realmente através da união de todas as mulheres de diferentes correntes que lutem juntas para mudar a mentalidade da sociedade é que vamos conseguir algum dia alcançar realmente essa igualdade que é defendida pela Constituição, mas que não acontece de fato. Como sempre, vou pedir um trabalho de casa para vocês e, obviamente, o tema é a questão feminina. Eu vou deixar livre, vocês podem fazer texto, música, poesia, como podem fazer um desenho, como podem fazer uma pintura, uma colagem. Eu só quero que vocês reflitam sobre essa questão feminina, sobre a misoginia, sobre o machismo e coloquem as suas impressões, as suas reflexões e mandem em forma de um trabalho, tá certo? Na próxima aula, vamos continuar com a questão do preconceito, que tanto afeta a nossa sociedade. Vamos falar um pouco de racismo e homofobia. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, não esqueçam de dar o like, compartilhem com seus amigos e familiares. Cuidem-se e até a próxima aula.